Quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a OnTV 24 horas Brasil, a sua emissora de TV na internet. Meu nome é Eugênia Teres e este é o programa Tempo de Preparação, em que nós iremos conversar um pouquinho hoje por que a palavra de Deus, diante de algumas pessoas, surte efeito, e diante de algumas circunstâncias ou pessoas, a palavra de Deus é como pérola jogada aos porcos, ou seja, não surte efeito e não faz sentido nenhum na vida de determinadas pessoas. Veja que Jesus, ele nos fala através das Escrituras em parábolas devido ao tempo em que ele vivia e diante de uma missão extraordinária que se estabelecia na sua época. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão de a palavra de Deus ser como sementes jogada na terra, jogada no coração das pessoas, como que ela se estabelece na vida do ser humano, como aquela sementinha plantada na terra fértil ou não, para surtir efeito nas nossas vidas. A parábola do semeador nos diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, parábolas eram relatos, exemplos, comparações empregados para dar um ensinamento ao povo da sua época. Então ele disse: eis que o semeador saiu a semear, fazendo uma comparação àquele semeador que então utiliza-se de sementes para colocar no solo e então ver frutificar algo. Mas essa parábola é muito interessante a partir do momento em que ele se utiliza dessas analogias para nos trazer grandes ensinamentos. Ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. Então, o semeador estava a semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. Então, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Pois nós vamos comentar exatamente estas questões no que se assemelham à nossa vida até hoje. Outra parte das sementes caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em uma boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30
por um. Cada sementinha que era colocada realmente brotou muitas coisas boas, porque se tratava de uma terra boa. Quem tem ouvidos para ouvir, e ouça, porque muito do aprendizado da palavra de Deus vem pelo ouvir, que nós possamos sim estar atentos aos sinais e a tudo isso. Então veja que Jesus se utiliza de um fato, de um relato da vida real da época dos judeus, para nos trazer um ensinamento muito profundo acerca de tudo isso, porque muitas vezes nós, na nossa missão de pregação do Evangelho, nós queremos distribuir sementes da palavra de Deus, mas nem sempre essa semeadura, essa distribuição da palavra de Deus, este levante do Evangelho, este ide por todas as nações, ocorre em terra realmente fértil, como essa em que Jesus exemplifica, dizendo que deu fruto a 100, a 60, a 30 por cada sementinha, cada palavrinha que era colocada ali, aonde se entende ser terra fértil. Pessoas realmente receptivas da palavra de Deus, que sejam capazes de levar adiante tudo isso e principalmente passarem a viver o Evangelho. Então, os discípulos chegaram até Jesus, vendo aquelas explicações, enfim, e disseram assim: por que lhes falas por parábolas? E ele disse: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Então veja que existem até hoje pessoas capazes de estarem dispostos, receptivos, com a sua alma doce, o seu coração pronto para receber os mistérios, todo o conhecimento que Jesus vem nos apresentar acerca do Evangelho. Mas, no que se refere ao reino de Deus, mas outros irmãozinhos não. Então, Jesus se utiliza como desta parábola, desse relato de fatos da vida real da época, do cotidiano, para nos trazer este ensinamento realmente muito importante. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem nem entendem. Existem irmãos, existem pessoas que estão focadas, com as suas vidas direcionadas a outras coisas que não a palavra de Deus, e mesmo que escutem o que é dito, não ouvem o que está sendo falado, não entendem o que está sendo dito. E mesmo vendo tantas coisas que está acontecendo no nosso mundo através de gerações, mesmo vendo, sendo testemunhas de tudo isso, não enxergam a proporção do que vem por aí, do que nós fizemos parte, por isso estamos neste tempo de preparação. Então, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Isaías diz, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então veja que interessante essa palavra, essa semente que é a palavra de Deus, que nós precisamos sim jamais desistir, prosseguirmos nesta missão do Evangelho, levar as pessoas, mas nem sempre as sementes que nós distribuímos por aí, que nós levamos até as pessoas,
chega em um terreno fértil, porque o coração das pessoas, vivemos em épocas um pouco complicadinhas e nem sempre o coração das pessoas estão dispostas. Então, devido a essa questão do povo estar endurecido, estar de mau grado, então eles ouvem, mas eles fecham os olhos, os ouvidos para tudo isso, desconsideram, não querem realmente ir em busca dessa conversão, dessa comunhão, deste relacionamento com Deus, e por eles serem curados de todas as mazelas que possam estar sendo acometidos. Então, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Sai a semear a palavra de Deus, os nossos missionários, profetas, pastores, líderes espirituais, irmãozinhos que, independentemente de terem uma nomenclatura relacionada a alguma organização religiosa, mas vivem o Evangelho e querem semear a palavra de Deus através das nações. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Veja que a parábola diz que algumas sementes muitas vezes caem à beira do caminho, não é mesmo? Em que não há um terreno pronto, disposto a aceitar esta palavra, então o maligno vem, como é dito nas Escrituras, que aves vêm comer as sementes, que Jesus assim se utiliza do relato na parábola, e o maligno vem e arrebata aquilo que lhe é semeado no seu coração. Porque o seu coração, meu irmão, tem que estar disposto a receber a palavra, esta semente de amor, misericórdia, de entendimento, de tudo que Jesus veio e nos deixou como ensinamentos nas Escrituras Sagradas. Mas existe também um outro coração que se assemelha na parábola da semeadura ao solo rochoso. Lembram que nós falamos aqui? Então, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Nós vemos muitos, irmãozinhos entusiasmados, logo que conhecem a palavra de Deus, que muitas vezes começam a fazer parte de alguma organização religiosa, uma igreja, enfim, eles ficam muito motivados, eufóricos, mas isso é algo passageiro. É como a semente que se estabelece no solo rochoso, ela até brota, porém ela não tem uma raiz, não há uma disciplina, não há uma persistência, não há uma prática do evangelho nas suas vidas. Então, embora ela compreenda o que Jesus vem nos deixar de ensinamento através da palavra de Deus, mas chegando momentos de angústia, ou muitas vezes quando são perseguidos em decorrência do fato de estarem levando a palavra de Deus, eles então se afastam porque não têm raiz e não dão continuidade a isso. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Veja, nós temos muitas alternativas na vida.
Hoje, nesse momento, nós estamos aqui, neste tempo de preparação, refletindo sobre a palavra de Deus. Mas o mundo nos oferece inúmeras alternativas de estarmos em outro lugar, com outras pessoas, realizando outras atividades. Então, veja que muitas vezes nós, com os nossos irmãozinhos, estamos muitas vezes fora de foco do Evangelho. Então, é aquele exemplo. Hoje eu tenho culto às 20 horas. De repente, alguém me liga porque é uma festividade, um evento. Então, eu vou para o evento e não vou ao culto. Muitas pessoas praticam o Evangelho no lar, que muitos chamam de célula, aquela reunião entre amigos, mas sempre poderá surgir algo no mesmo horário, na mesma que envolva você, porque as alternativas do mundo são muitas, e então o cristão acaba escolhendo por essa outra alternativa, porque realmente então nós vemos que há uma fascinação. O mundo nos traz uma fascinação, tudo isso, as riquezas, a vida que se apresenta diante de nós, sufoca a palavra. Então, as pessoas preferem muitas vezes, e o maligno também se encarrega disso, em que nós estabelecemos um propósito de começarmos na palavra, mas então o mundo que antes parece que não existia para nós, muitas vezes a pessoa está em sofrimento, sozinho, conhece um grupo de irmãos que estudam a palavra, mas exatamente naquele dia, naquele horário, algo no mundo acontece que a sua atenção é levada e você tem uma escolha. A porta é estreita, né, meu irmão? Em que você precisa escolher. Não, eu não vou deixar que outras coisas venham a sufocar o meu desejo de realmente estar conectado com Deus neste momento que eu determinei, neste momento do meu estudo, neste momento da minha leitura bíblica, neste momento em que receberei irmãos para estudo da palavra, neste momento em que irei ao culto, neste momento em que estou inscrita em um evento gospel e tenho que ir. Veja que o mundo se encarrega de colocar empecilhos e nós precisamos sim determinar as nossas prioridades. Mas o que foi semeado, aquela sementinha semeado em boa terra, é o que ouve a palavra, compreende o sentido e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então veja que quando nós, cristãos, estamos preparados, meus irmãos, para esta conversa, estamos dispostos, a partir deste momento, estou disposto a realmente ser um cristão de verdade, até porque creio em Deus, creio na existência de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele esteve entre nós em missão, para nos resgatar, nos dar uma possibilidade muito maior de vida. Então, Jesus nos deixou ensinamentos e eu quero fazer parte de tudo isso, quero conhecer este Deus, quero conhecer a Jesus, quero conhecer as Escrituras Sagradas, quero estar em comunhão com irmãos que estejam no mesmo propósito. Então, veja que nós estamos preparando os nossos corações para a semente, esta palavra de Deus em que nós seremos orientados, em que nós receberemos os ensinamentos através do poder do Espírito Santo de Deus até nós. Este processo você pode fazer de forma individualizada, como é o meu caso. Eu estudo a palavra de Deus há um bom tempo, vou direto na fonte, né? E sempre sob a orientação do Espírito Santo, crendo muito em Deus, em Jesus, no que Ele é capaz de realizar na minha vida. Então eu procuro estar sempre conectada ao Pai, conectada aos seus ensinamentos, errando, me equivocando em muitas coisas nessa caminhada, mas sempre buscando voltar para a direção que Jesus nos orienta, através
das Escrituras Sagradas, do Evangelho, destes 66 livros que formam essa biblioteca que nos é deixada com o nome de Bíblia, não é mesmo? Então veja que Jesus está aí, sai a semear, não é o que ele diz? Veja que começa lá no capítulo 13, que ele diz assim, ó, eis que o semeador saiu a semear. Então veja que nós, missionários da palavra de Deus, instrumentos da palavra de Deus, para a honra e glória do Pai, nós nos preparamos os nossos corações, vamos em busca do conhecimento da palavra, para poder levar até os irmãozinhos que assim desejem compartilhar deste propósito com a gente, então, mas nós também passamos por esse processo, todos nós passamos por momentos em que a semente nos foi lançada no nosso coração, mas se pareceu como a beira do caminho. Ficaram ali as sementes, então o maligno veio, arrebatou aquelas sementes e nosso coração não estava preparado como aquela terra que tem que estar pronta para receber a semente e ali frutificar. Também já passamos por momentos em que os nossos corações estavam como solo rochoso, em que nós ouvimos, nós até estávamos dispostos, mas nós ouvimos a palavra, recebemos com alegria, mas o que ocorre? Como aquele solo rochoso, em momentos de dificuldade, de angústia, em que nós deveríamos colocar em prática a palavra de Deus, nós não conseguimos, é como se nós não tivéssemos realmente absorvido esse entendimento para colocar em prática as orientações de Cristo nos momentos de adversidade. Quem não passou por esse tipo de situação, tendo o seu coração como um solo rochoso, que está até bem intencionado de receber a palavra, mas não há uma raiz que realmente fique vinculado ao nosso entendimento, à nossa consciência, para que nos momentos difíceis, por exemplo, de angústia, de depressão, de sentimentos dessa natureza, nós possamos nos lembrar naquele momento. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu venci o mundo. Então venha a palavra de Deus nos reconfortar, confortar os nossos corações, e isso é muito importante. E também quando nós estamos com os nossos corações divididos entre esta intenção de termos Deus na nossa vida, através da fé nos achegarmos a Deus e termos Cristo em nós, mas a semente da palavra de Deus é como se lançada entre espinhos. O que quer dizer isso, Eugênia? Muito bem. Isso quer dizer, meus irmãos, que muitas vezes, como nós já comentamos aqui, nós todos vivemos em um mundo rodeado de circunstâncias e pessoas de diversas naturezas e intenções. Então veja que este propósito de ir em busca da palavra, de ir em busca deste conhecimento, para um dia nos tornarmos missionários, instrumentos de Deus, para a honra e glória de Deus, e não sobre nós, mas sobre tudo que Deus tem para as nossas vidas e para que nós compartilhemos com um número máximo de pessoas. Veja que o mundo se apresenta com diversas alternativas, em que nesse instante ou no sábado à noite nós teremos muitas atividades que para muitas pessoas seria muito mais interessante do que dedicar meia hora de leitura bíblica em um local tranquilo, sentadinho numa poltrona, com o seu abajurzinho, um caderninho de anotações, buscando este conhecimento da palavra, ou de repente cursos de finais de semana, um curso de teologia,
cursos relacionados à palavra de Deus, para ir em busca desse entendimento. Então veja que muitas pessoas preferem sábado à noite ou qualquer dia da semana se reunirem com amigos, irem para festividades, estarem envolvidos em coisas que não somos impedidos de participar, mas nós temos que ter prioridades. Se nós conseguirmos estabelecer todos os dias, meia hora da minha vida é para o entendimento da palavra de Deus, minha conexão com o Pai, o meu projeto missionário, e nada impede que depois nós possamos nos reunir com a nossa família, com os nossos amigos, realizar passeios. Tudo realmente é completamente possível, permitido. Deus nos quer nos ver felizes, Jesus quer nos ver reunidos em comunhão com os irmãos, mas a questão da prioridade que nós estamos falando aqui é realmente essa. Em um determinado momento em que você determina um espaço na sua vida, na sua agenda, no seu tempo para a palavra de Deus, muitas outras circunstâncias aparecerão do nada para tirar o seu foco. Então veja que muitas vezes você vai ao culto aos domingos, ou os adventistas vão aos sábados, exatamente no momento do culto chega um carro cheio de visita na sua casa. Leva os irmãos para a igreja. Hoje é o meu dia, o dia que eu estarei em comunhão com os meus irmãos da igreja, estarei em comunhão com o Senhor. Esse é o meu momento. Quem te ama, meu irmão, irá compreender perfeitamente o teu propósito a partir do momento que você deixe claro que aquele momento da semana, do dia, da sua vida para Deus é para Deus e nada irá tirar o seu foco. Então, a palavra de Deus não será sufocada no transcorrer da sua vida por circunstâncias alheias à sua vontade. Basta que você determine este propósito e prossiga, mas nós também temos aqueles irmãozinhos que já passaram por todas essas fases até o momento, que decidiram nos seus corações determinarem, já conseguiram ser disciplinados, já conseguiram estabelecer limites em relação às pessoas. Há momentos em que eu preciso estar com Deus. Quem me ama irá compreender a minha decisão. Eu preciso de Deus na minha vida. Ele é tudo que eu tenho, porque se algum dia tudo me faltar e eu tiver apenas Deus, eu terei tudo, inclusive forças para recomeçar diante de qualquer circunstância. Então, nós determinamos um espaço, nós determinamos um material que nós vamos utilizar para estudo da palavra, nós determinamos vídeos, palestras, estudos, temos a tecnologia a nosso favor nesse sentido. E então, nós determinamos que meia hora ao dia, por exemplo, será para Deus. Isso é muito importante que os nossos filhos saibam que você tem um momento com Deus, para que eles tenham você como exemplo e também tenham, a partir do momento que eles venham adquirir maturidade, também este exemplo. Assim como meu pai tirava um momento com Deus, minha mãe também, eu também tenho, porque isso é necessário. Se hoje eu desenvolvo esse trabalho, é graças ao fato de eu ver minha mãe sempre com a Bíblia à disposição de todos, sempre lendo à noite a Bíblia. Naquele momento ela dizia: este momento eu estou lendo a Bíblia, faça o mesmo, Eugênio. Então, eu me via filha única, dentro de casa, papai trabalhando, era militar, eu olhava a mamãe lendo a Bíblia, eu dizia: eu também vou para o meu quarto ler, mas o que ela... Às vezes eu dizia: mãe, o que tu estás lendo? Ela dizia: eu estou lendo Salmos. Ela amava Salmos. Qual tu está lendo? Ela dizia: Salmo
129, 91, 23, eu estava lendo, escutando música e lendo salmos e sublinhando a sua Bíblia. Então eu olhava aquele exemplo, analisava, tinha respeito por minha mãe, dos exemplos que ela me deixou registrado no meu coração. Então o que eu fazia? Pegava a minha Bíblia, sentava na minha cama, no meu quarto, abria e ia ler o mesmo salmo e ficava pensando, o que será que mamãe está pensando lá relacionado a isso aqui? Mas ela está lendo, não vou atrapalhar. Então, em um segundo momento, depois que eu via que ela fazia um barulhinho lá, que já estava terminando a leitura, eu descia, ia lá e dizia, mãe, eu também li o mesmo salmo que você. E ela dizia, o que tu achou? E ali nós conversávamos sobre tudo isso até nós começarmos a fazer isso juntas. Então, veja que isso é muito importante. Eu também, sem forçar, sem ordenar, sem querer doutrinar pessoas, apenas pedir o meu momento de respeito, do meu espaço para o estudo da palavra. Os filhos estão ali, à sua volta, vendo o teu exemplo do que você faz. Hoje em dia, o meu filho tem a Bíblia dele, vejo ele lendo, a minha filha tem a Bíblia dela. Muitas vezes, quando eu digo, minha filha, vou estudar a Bíblia, e me recolho. De repente, eu vou lá pegar uma aguinha, vejo ela no quarto dela, lendo a Bíblia infantil dela. E isso me deixa realmente muito feliz, até o momento em que eles me procurem para que a gente possa fazer isso junto. Então, meus irmãos, o exemplo dentro de casa é muito importante. 10 minutinhos, meia hora por dia, em que muitas vezes nós utilizamos esses horários vendo. Não é que não deva ver outras coisas, deve. Só que ter um horário estabelecido, um local de recolhimento para o teu momento e deixar isso muito claro para as pessoas que convivem com você, que a tua prioridade é Deus, que naquele momento específico você está conectado com Deus, não pode ser interrompido naquele momento, a não ser que seja algo muito grave, mas é um momento de respeito. Então as perguntas vêm, por que você lê a Bíblia? Por que isso é importante? O que você sente em relação a isso? O que isso melhora na tua vida? Então as pessoas, começando, porque o evangelho primeiro é dentro de casa, né? Mas as pessoas começam a observar tua mudança de atitude, palavras que não são suas, mas que são ditas e que vêm a calhar na vida dos outros. Então as pessoas dizem, isso eu acho que é da Bíblia. Eu digo, minha filha, isso aí mesmo. Então são coisas que só vêm para somar na vida da gente. E eu lhes digo, levar todos os nossos pedidos, dúvidas, confusões, tomada de decisões a Deus. E em tudo Ele nos dará respostas e trará paz à nossa alma e ao nosso coração. Veja que 15, 20 minutos, meia hora da sua vida, sendo exemplo da palavra de Deus, começando dentro da sua casa, são 20, 15 minutos, meia hora, em que as pessoas que você mais ama terão claramente determinadas na sua mente e no seu coração o quanto Deus é importante e prioridade nas suas vidas. Sem forçar que o outro faça, porque somos seres individuais, em diferentes fases nas nossas vidas, no seu grau de evolução. É importante que o outro compreenda. Eu estou fazendo, preciso do meu espaço e do meu tempo. Então a pessoa, as primeiras vezes, fica meio perdidinha, depois fica curioso, mas o que ela está lendo? O que ela está fazendo? Por que está fazendo? E isso acaba, depois que vocês observarem o quanto é bom, o quanto muda isso dentro da tua casa, da tua vida, no teu proceder, nas tuas decisões, no teu equilíbrio, na tua felicidade, na tua autossuficiência,
Você será feliz por completo a partir do momento que você faz isso. Então, veja que um exemplo de mudança na vida da gente, que o Evangelho nos traz, faz com que pessoas que vejam que isso é bom, que isso é positivo, que elas também querem sentir isso. Todo mundo quer. Um dos pedidos que mais a gente ouve em questões de consultas clínicas, enfim, problemas psicológicos, normalmente o profissional sempre pergunta: o que você espera para a sua vida? E a pessoa sempre diz: olha, doutor, o que eu queria na minha vida é só uma coisa: paz. Então veja que todos nós buscamos paz, paz espiritual, paz na nossa mente, para que nós possamos, de uma forma clara, tomar as nossas decisões, estarmos felizes conosco. Porque a partir do momento que nós somos seres completos, felizes, realizados, veja que o mal está ao derredor. Muitas vezes busca nos atingir. Estamos ali, né? Sendo felizes. E o mal, muitas vezes, independentemente da nossa vontade, possa querer nos atingir. E não consegue nos atingir. Porque o veneno só faz efeito para aquele que bebe. Então, veja que, a partir do momento que pessoas queiram te atingir, queiram acabar com a sua paz, isso só irá funcionar a partir do momento que você pegar para você aquela situação e não ter discernimento, é aquele que o pessoal usa, né, orar e vigiar. Mas o que eu quero dizer isso na prática? Nós estarmos conectados com Deus nessa conversa. Pai, livra-nos do mal, nos mantém em foco, a prioridade é o Senhor, em nome da sua palavra estarei à disposição como instrumento diante daquelas pessoas que eu amo e diante daqueles que mais precisam do nosso amor. Então veja que, a partir do momento que nós estabelecemos prioridade nas nossas vidas, isso é um ponto muito importante, principalmente quando nós falamos em tempo de preparação, meus irmãos. Nós estamos em tempo de preparação. Através de gerações, todos nós deveremos estar nos preparando, porque quem já leu a Bíblia de capa a capa já sabe o final dessa história. Nós passaremos, sim, por momentos de dificuldades na nossa vida, assim como Jesus, 40 dias no deserto, sendo atormentado, tantas circunstâncias. Não há quem tenha passado por maiores sofrimentos neste mundo do que Jesus. E ele veio nos trazer respostas diante de determinadas circunstâncias. Como é que ele agiu? Quando aconteceu tal coisa, como é que ele agiu? Quando aconteceu determinado fato, como que ele agiu? Não há na nossa vida algo pior que possa vir a acontecer do que tudo que Jesus passou e nos deixou como exemplo proceder. Agora, nós precisamos conhecer, temos que ser solo fértil, preparar o nosso coração para esta semente, para que ela venha se estabelecer na gente com raiz, para que, diante das dificuldades, das angústias, do maligno que possa vir tentar nos dissuadir, diante das alternativas do mundo, que há um mar de alternativas, de possibilidades, nós possamos ter a nossa prioridade em Deus, porque Deus é aquele que sabe de todas as coisas. Eu já estou numa fase, sempre repito isso, em que eu não questiono mais os resultados que possam vir em relação à minha vida. Há um tempo atrás, quando eu era jovem, né, acontecia determinada coisa, eu ficava pensando, mas por quê? Bobagem, não se prenda a esse tipo de coisa. Se Deus sabe todas as coisas, a tua vida está
entregue nas mãos de Deus, aparece um obstáculo relacionado a determinado proceder na sua vida, determinada pessoa. Você olha, pensa e segue em frente. Se o caminho não é para a direita, é porque Deus, e ali há uma barreira, é porque Deus está nos direcionando para o outro lado. Não fique pensando os porquês, prossiga com os seus pensamentos elevados aquilo que nos traz segurança, que nos traz discernimento. Quando somos jovens, nós temos, ou imaturos, temos este hábito de perguntar os porquês, não é mesmo? A partir do momento em que nos tornamos mais maduros e conectados com a palavra de Deus, isso não faz mais parte da nossa vida, né? Na minha vida, quando eu faço as coisas bem intencionadas, creio que esteja no caminho correto, dentro de um plano, um planejamento na nossa vida, em relação a pessoas, em relação a fatos, e algo se indispõe ou trava, eu não sigo aquilo ali. Eu compreendo que Deus está me dando um livramento. Mesmo que naquele exato momento eu não compreenda, mas seria uma proposta tão bacana de trabalho. Mas parecia uma pessoa tão boa como o meu amigo. Nossa, mas aquela pessoa tal coisa. Nossa, mas essa circunstância parece que ia ter muito sucesso. Se Deus não permite que o cristão coloque o seu pé naquele lugar ou esteja se relacionando com determinada pessoa, eu não perco mais tempo questionando os porquês, eu simplesmente aceito. Isso traz uma paz, meus irmãos, sabe, um refrigério na nossa alma. Nós precisamos, neste tempo de preparação, estarmos dispostos a não questionar determinadas coisas, perdendo tempo com isso. Isso é o caminhar pela fé. Somos justificados pela fé. Se você entregou sua vida a Deus e se dispôs como um solo fértil da palavra do Pai, em seguir o que Deus te direcionar. Então, se você determina um plano, mas você não sabe com quem você está lidando, o coração do ser humano, e nem do futuro, e Deus resolve não permitir, quem poderá se levantar contra um eleito de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há estas passagens, orientações da Bíblia, que a gente possa não sufocar o evangelho dos nossos corações e colocar em prática este ensinamento. Não é para ser determinada coisa, porque se uma porta se fecha relacionada a planos que nós achamos ter capacidade de projetar para as nossas vidas e o nosso futuro, imagine Deus, que sabe de todas as coisas. Quando pessoas se aproximam de você, ele já sabe a intenção dessa pessoa. Quando circunstâncias se armam ao seu redor, Deus já sabe o porquê. E você pede todos os dias: Pai, entrego a minha vida nas tuas mãos e proteja-me, livra-me do mal. Não é assim que funciona? Então, quando Deus vem e te livra do mal, você simplesmente agradece, segue em frente e diz: Pai, aguardando orientações de rota. Vamos seguir em frente, o caminho é outro. E assim prosseguimos, irmãos, com o coração doce. Pode parecer uma mentalidade ingênua, mas Jesus disse: venham a mim aqueles de coração puro, aquelas pessoas que não estão manipulando circunstâncias, achando que podem dominar o mundo com as suas forças, mudar rotas, sistemas, né? Jesus chama para ele aqueles que pode parecer um pensamento ingênuo, muitos dizem irracional, né?
pensamentos irracionais, mas veja que nós não precisamos compreender as razões de Deus. Nós não temos ainda entendimento para isso, mas a fé que nos conecta ao Pai, para a sua honra e glória, nos faz seguir caminhos seguros, firmes, sem confusão e nem arrependimento. Não há o que Deus vá projetar para a sua vida, meu irmão, que possa te levar por um caminho equivocado. Basta que você tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir e seguir. Seja solo fértil. Quando a palavra de Deus, em que Jesus diz, o semeador saiu a semear, que nós possamos ser, primeiramente nós, este solo fértil, em que nós buscamos ver, ouvir, compreender e viver o Evangelho. E a partir do momento em que nos sentimos seguros, que ninguém tira a gente da rota, ninguém muda o nosso caminho, a não ser que pela vontade de Deus, então podemos começar a auxiliar as pessoas com o nosso exemplo. Assim como você é exemplo dentro da sua casa, que é a primeira igreja, meus irmãos. A igreja primitiva, que a história nos fala, a primeira igreja, ela começa com aquelas pessoas ao teu derredor. Nada adianta você ser um pastor, um líder espiritual, enfim, de púlpito, em que você sai da igreja e já volta brigando no carro com a família e vive no inferno dentro de casa. Ou prega o que é um bom casamento, um bom relacionamento com as pessoas, meus irmãos, e de repente não tem um bom relacionamento com a sua esposa. Como deve ser um pai, e você é um péssimo pai, uma péssima mãe. Então veja que ser é muito importante para Deus, que é quem deve mais importar para você, do que parecer ser para aqueles que estão ao seu redor. Isso não é o mais importante. Claro que quando você consegue ser algo, estar bem e você conseguir transparecer aquilo de bom que Deus faz na sua vida, nas mudanças pessoais, que bacana que você possa então ser um exemplo verdadeiro da prática do Evangelho na sua vida, na vida daquelas pessoas que você mais ama, auxiliando aqueles que mais precisam do seu amor. Ok, meus queridos, que satisfação tê-los aqui conosco na ON TV 24 horas Brasil, a sua emissora de TV na internet, 24 horas ligada em você. Até a próxima! Deus sabe quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim.